Virou a página, já vamos pensar em proteção de dados. O que significa isso? Vamos entender juntos. Muitas pessoas não sabem realmente o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados e até mesmo algumas empresas estão confusas em relação às suas obrigações e responsabilidades. Como acontece com toda legislação nova, especialmente uma que promove mudanças significativas em nossas rotinas, dúvidas e inseguranças são muito normais. Por isso a gente traz esse assunto aqui. Vamos acompanhar o VT. De compras online a redes sociais, de hospitais a bancos, de hotéis a órgãos públicos, da publicidade à tecnologia, pode ter certeza, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, afeta diferentes setores e serviços e também a todos nós brasileiras e brasileiros, seja no papel de indivíduo, empresa ou governo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. Vamos saber mais sobre o assunto? Muito obrigada, Samantha Linhares, Max, nosso editor. Vem cá, daqui a pouco a gente vai conversar com uma especialista nesse assunto, uma advogada que entende realmente de tudo isso. Mas antes, deixa eu te convidar para participar. Tá vendo aqui? Olha, já temos até 10 comentários, podemos ter muito mais. Eu quero que você mande a sua pergunta. Você clica nesta foto e vai lá no comentário, manda a sua pergunta por aqui, no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Se você já tem salvo aí o nosso WhatsApp, também pode ser pelo 11 9 50 45 18 40, tá bom? Fica à vontade. Mas aqui, olha, a gente já tem algumas perguntas e depois a gente vai passar para a advogada, que vai tirar nossas dúvidas. Ela é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, doutora Suelen Colombo. Seja muito bem-vinda, uma alegria te receber. Muito bom poder falar desse assunto, porque realmente é como a gente viu no VT. As dúvidas são muitas, né? Porque tudo é muito novo pra gente. E é importante a gente esclarecer para que ninguém caia em golpes, em armadilhas, ninguém venha a perder dinheiro. Inclusive, eu falo sempre que a Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de ser nova, ela é muito importante, ela trabalha junto também com outras legislações, é bom a gente deixar isso claro. E ela nasceu para proteger os dados, tá? Das pessoas físicas, o meu, o seu. E o que a gente leva em consideração, Cláudia? Por exemplo, você vai numa farmácia, você vai comprar um remédio para dor. Chega lá, o cara te pergunta, me dá seu CPF? Ok, você vai emitir uma nota, né? Aí ele pergunta, qual o seu endereço, qual o seu estado civil? Agora, me responda, o que tem a ver o seu estado civil com a compra de um remédio? Nada. Nada. E aí que tá, as pessoas estão coletando os nossos dados por aí, loucamente. E o que elas vão fazer com isso? Essa é a pergunta que a gente faz. Porque do nada também, logo depois, você recebe uma ligação. A pessoa sabe tudo sobre você. Aí você pergunta, nossa, eu nunca fiz cadastro nessa empresa. E como que essa pessoa tem tanta informação sobre mim? Ela tem meu endereço, ela tem meu CPF, ela tem meu telefone. Como que pode isso? E é aí que os crimes acontecem. Por isso que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela visa obrigar as empresas a protegerem os seus dados. Essa é a ideia, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá. E aí, com isso, as empresas começaram a mudar a sua relação com o consumidor? Isso. Nem todas as empresas, é bom frisar aqui, que nem todas as empresas estão preparadas para isso, estão se preocupando com isso, mas vai ser aplicado multas para quem não tomar esse cuidado. Por que também que a gente precisa se adequar? Primeiro, a gente vai ter multas, correto? E segundo, que quando você consegue proteger esses dados, você evita preconceito, você evita que crimes aconteçam, tá? E isso é muito importante. Mas também, Cláudia, eu gostaria de frisar aqui o seguinte, não adianta existir a lei se as pessoas não a conhecerem. Por isso que é importante programas como esse, que a gente pode falar sobre isso, discutir. Então, veja, eu já começo aqui dando um conselho.
essa lei, ela existe? Existe, ela está aí para proteger você. Então, não adianta ela existir se você não aplicar ela à sua vida. E como que você faz isso? Você vai responder algum questionário? Pergunta. Mas o que você vai fazer com esses meus dados? Eles vão estar seguros? Se em algum momento eu quiser cancelar, vocês têm como apagar? Porque isso é obrigatório, tá? Se você passou suas informações para uma empresa, depois você fala, ai, olha, eu não quero mais. Eu quero que eles apaguem todas as minhas informações. Você tem que ligar lá ou entrar em contato por algum meio disponível e eles têm que apagar. Eles não podem ficar com o seu contato lá se você não concordar. Perfeito. A gente pode fazer isso, inclusive, no nosso e-mail, né? Gente, eu não sei de vocês, mas o meu e-mail virou um horror. Hoje as pessoas falam, me passa o e-mail que eu vou te mandar, sei lá, uma confirmação, algum e-mail importante de trabalho. Eu já falo, pode ser pro WhatsApp? Porque meu e-mail virou um horror. Porque a gente recebe tudo que a gente não quer e a gente se perde ali. Com não é? Porque em toda loja que se vai, pede-se e-mail. E depois a gente é bombardeado daquilo que antigamente a gente chamava de mala direta, né? Que era aquele panfletinho que chegava na nossa casa. Hoje chega tudo na nossa caixa de e-mail. Uma grande invasão. Mas ali também dá pra gente tirar. Mas vai ter que tirar um bom tempo pra tirar essa inscrição de todas as lojas que um dia você fez e até que outras, né? Porque tem as que a gente não fez e chega. Exato, porque irregularmente, óbvio, a venda de dados. Então, uma empresa, porque você fez uma compra lá efetivamente, você deu seus dados. Essa empresa, ela acaba vendendo essas suas informações, porque hoje a gente costuma dizer que informação, que dados pessoais, eles são o novo petróleo. Porque a partir do momento que a pessoa sabe tudo sobre você, Cláudia, ela sabe o que te oferecer. Então, os seus dados são importantes. A publicidade hoje ela é feita, ela é realizada a partir do consumidor final quer. O que ele quer? E como que você vai saber o que ele quer? A partir de informações. Então, você é o dono das suas informações e você tem o poder de falar, não, eu não vou dar essa informação porque ela não é pertinente. Por exemplo, não tem por que você saber, eu vou fazer uma compra, uma entrevista, não tem pra que você saber a minha religião. Você concorda? Pra que você vai saber a minha religião? Não tem necessidade. Então, você tem que tomar esse cuidado também. Toma cuidado, principalmente para quem está em casa, com preencher dados em sites que você entra. Dar suas informações para qualquer pessoa, baixar aplicativo. A depender do aplicativo que você vai baixar, a gente não lê. Você já percebeu? É um termo tão grande que você acaba não lendo. Pode ser que quando você aceita, ele está pegando seus dados, vendendo informações suas e você autorizou até mesmo sem saber. E aí, até aí tudo bem, a gente pode estar falando assim, Cláudia, olha, eu não quero meus dados porque enche a minha caixa de e-mail, porque meu WhatsApp não para de tocar, essas coisas. Mas isso é até o menor dos problemas. Porque as pessoas podem cometer até crimes, né? Usar a sua foto em um outro perfil. O que está acontecendo muito hoje em Exato. dia. Existe esse golpe. Volta e meia, alguém recebe a foto do filho, da filha, da amiga, falando, oi, mudei o meu número. A gente nem checa se mudou mesmo, a gente viu a foto, a gente acha que mudou. Aí logo em seguida a pessoa fala assim, tô precisando de uma ajuda agora, urgente, daqui a pouco eu te transfiro de volta, me ajuda com, meu cartão foi negado, eu tô fazendo uma compra. Faz um Pix aí, por favor. E quantas pessoas já caíram nesse golpe? Né? Então a gente tem que checar. Então a lei existe, sim, você pode denunciar de repente uma empresa que você sabe que está usando os seus dados de forma irregular, mas é bom que a gente também tome cuidado, não saia passando aí suas informações, tem sites também que já pegam a sua localização. Em regra, um site sério, ele te pergunta se você quer aceitar ou não. Então observe, tem necessidade? Você precisa compartilhar tudo isso, aonde você está? Tantas informações, se não tem, comece você a ser seletivo, você tem que tomar conta, porque óbvio, a gente pode ir atrás, procurar os nossos direitos, claro, mas você concorda que nisso tudo você já perdeu um bom tempo? Sim, com certeza. Agora me diz uma coisa, quando a gente vai fazer uma compra numa loja, às vezes, ou uma troca, isso acontece muito em troca, eles falam, preciso que você faça esse cadastro, me passa isso. A gente é obrigado a passar, por exemplo, o nosso e-mail? Nosso telefone? Então, o que acontece, Cláudia? Quando a gente está falando de uma compra, a pessoa precisa entrar em contato com você, a pessoa da empresa.
Então, de repente, ela precisa do seu telefone, ela precisa do seu endereço. Mas quando não precisa, vamos supor, esses dias mesmo, eu fui com a minha filha, ela precisava comprar um vestido. Ela comprou o vestido, estava levando o vestido embora, a relação tinha acabado ali, pagou, pegou, foi embora. Ah, não, eu preciso do seu e-mail, preciso do seu telefone. Não precisa. Não precisa, porque o que ela tinha que ter dado, ela deu na hora de fazer a compra. Depois, então, não. A lei, ela me protege de falar assim, não vou te passar meu e-mail. Protege. Eu já paguei, o que você quer meu e-mail? Exatamente. Você só tem que dar aquilo que for essencial para aquela transação, para aquela compra. Passou disso, você não precisa, você não é obrigado a dar e você ainda pode falar, olha, eu vou ter que te denunciar o PROCON, porque isso está excedendo aos limites da nossa relação. Ok. Cartão de crédito. Existem aquelas compras em que a gente passa o número do cartão de crédito, o código de autorização. Tem alguma coisa que a gente não deva mais fazer? O que acontece? Hoje os bancos, já pensando nisso, a maioria libera um cartão virtual, que ele é único, né? Você faz aquela transação e depois aquilo ali some. Eu aconselho você optar por essa opção de compra, porque assim os seus dados não vão ficar salvos lá de uma forma assim que você não vai ter controle, porque você até esquece, né? Depois de um tempo você esqueceu que você comprou naquela loja e deixou o seu cartão salvo. E tome cuidado, que site que você está comprando. Verifica se esse site ele é de uma empresa responsável, idônea, né? E mesmo assim a gente ainda está sujeito a passar alguns perrengues, vamos dizer assim. Mas tome cuidado, tá? Com certeza. Tente optar por essa situação e não salva. Em regra, tem uma opção para você salvar o número do cartão para futuras compras. Se não é uma coisa habitual, não salva, deixa só para aquela, se você não tiver a opção do cartão virtual, que é só para aquela compra. Porque se salvou, vai estar lá. As pessoas têm acesso. E aí tem os hackers, esse é o problema. A empresa pode até ser séria, mas um hacker, ele vai conseguir, muitas vezes, invadir o sistema, o banco de dados daquela loja e roubar os seus dados. É aí que você vê, poxa, fizeram uma compra no meu cartão, como assim, não foi eu? Entendeu? E começa toda aquela discussão que pode ser que pare até mesmo na justiça. Vamos lá, doutora Suelen continua aqui e a gente já vai passar para o nosso video wall com a sua pergunta, com a sua dúvida e a gente esclarece já. A Luciana de Salvador, ela fala, se cancelarmos um cartão de crédito de determinada loja, devemos ir até a loja pedir para que apaguem os dados? Como podemos fazer em relação a isso? Pode ligar, passar um e-mail. Eu aconselho passar um e-mail, uma mensagem, de forma que fique registrado, tá? Porque se você precisar futuramente, você tem uma prova. Então, tudo que a gente vai fazer tem que pensar nisso também. Como eu estou fazendo e se aquilo que eu estou fazendo tem uma prova. Então, liga para a loja, conversa, pede o nome do responsável, pega o e-mail, passa um e-mail formalizando, pedindo que apaguem seus dados. Tá? E peça também para verificarem, porque a empresa tem que ser responsabilizada se foi ela a culpada dos dados serem roubados, porque isso que a lei protege. A lei protege os dados e faz com que as empresas tomem cuidado, até mesmo para elas não serem hackeadas, e se elas forem hackeadas, elas precisam comprovar que elas estavam tomando as medidas cabíveis para impedir isso. A empresa tem a obrigação de cuidar dos seus dados. Nesse caso, eu fico imaginando, sabe aqueles magazines que tem o seu próprio cartão de crédito? Aí depois a pessoa cancela, né? Aliás, às vezes a gente recebe cartão de crédito sem pedir e chega a cobrança de anuidade. Exatamente. E nessas questões, inclusive, você comunica ao banco e você pode até acionar a justiça, porque você não pode receber algo que você não solicitou. Maravilha. Muito obrigada, Luciana. Vamos lá, próxima pergunta. Marineuza Padilha, que linda você participando. Essa telespectadora, nunca vou esquecer de você. Ela foi quando eu lancei meu primeiro livro lá no lançamento, lá na Bienal do Rio de Janeiro. Tão maravilhosa, com a família toda. Um beijão pro seu filho Lucas, para toda a família. Ela diz, gostaria de saber da importância dessa lei para crianças e adolescentes. Pergunta excelente, porque a importância é total. Porque, veja, as crianças e adolescentes são mais suscetíveis. Você concorda? A gente tem aí pedofilia, a gente tem uma série de questões que os pais devem cuidar. Então, veja, a gente chama até de dados sensíveis,
que são dados assim, que podem identificar aquela criança e colocar aquela criança em perigo de alguma forma. Então, veja, isso é muito indicado principalmente para a escola, viu? Escola tem que tomar o maior cuidado com as fichas, com a documentação, com os dados daquelas crianças. E também não só a escola, não só as empresas, mas você, papai e mamãe também. Criança vai entrar no celular, vai baixar um aplicativo. Como assim? Você tem que estar fiscalizando, porque ela pode, sem querer, compartilhar localização, foto, alguma informação que pode colocar a vida daquela criança em risco. Mais ainda até do que os próprios dados, né? A vida dela mesmo como pessoa em risco. Doutora, quando a gente entra em determinados aplicativos, ele nos dá a opção de fazer um novo cadastro ou entrar usando o Facebook. O que seria mais seguro? Eu creio que as duas formas, elas não são seguras, né? 100% seguro, eu acho que a gente ainda não pode afirmar que a gente tem. Mas, se você faz com seus próprios dados ali, você escolhe o que você vai colocar, concorda que é melhor? Porque você sabe o que você está colocando naquela empresa. Talvez lá no Facebook ou no seu e-mail, você colocou mais informações. E se você for por lá, se você entrar naquele aplicativo por intermédio daquele outro aplicativo, ele pode estar compartilhando dados a mais que não seriam necessários apenas para aquele aplicativo, entende? Entendi. Então, às vezes o mais prático é o menos seguro, né? A gente tem que ficar atenta a isso. Obrigada, Marineuza, pela sua pergunta. Próxima é da Carla Dalla, via Instagram também. Há sites que não oferecem opção para selecionar as preferências de desempenho. Com a LGPD deveria existir, não é? Primeira pergunta. Com certeza deve existir. Uma empresa séria, ela já está preparada para isso. São os famosos cookies. Quando você abre um site ele aparece, né? Para você compartilhar ali algumas informações. Você tem que saber quais são essas informações. E muitos sites não te dão essa opção. Simplesmente você clica ou em aceitar ou não. Aceitar, você pode estar compartilhando o quê? Tudo. Ah, é isso? É. Olha, não sabia disso. Todo site fala, aceitar cookies? Isso. Aí tem gente, o correto é o seguinte, não aceitar, você poder continuar navegando no site. Se esse site, se você não aceitou e ele impedir a sua navegação, é porque tem coisa errada ali. Então, você pode, sim, por enquanto, fazer algumas denúncias, tanto no Procon, como na própria agência responsável, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Gente, eu não sabia disso não, eu ando aceitando todos os cookies. Não, normal, a gente acaba por aceitar na pressa do dia a dia, você quer navegar e você aceita. Tá? Mas tem site que só quer realmente ali o que precisa para navegar. Você concorda? Precisa de alguma ferramenta ali no seu computador para navegar. O que é aceitar cookies? Exatamente, tem que estar especificado ali o que você está aceitando. O que vem a ser cookies? São informações da sua localização, do seu IP, alguma informação que está ali no seu computador. O correto seria você saber quais informações que ele está querendo que você compartilhe e não você simplesmente aceitar ou não aceitar. Tá joia. Aí ela pergunta, como fazer nesses casos se você precisa navegar no site? Primeira coisa, você tem que ler o que ele está querendo que você compartilhe. Se você aceitou, você simplesmente clica no botão aceitar e pode navegar. Agora, você não é obrigada a aceitar essas coisas para poder navegar no site. Se isso estiver acontecendo, é que há alguma irregularidade dentro da empresa. Tá? Então, você pode acionar ali o Procon, a Agência Nacional de Proteção de Dados também. Muito bem. Obrigada, Carla. Próxima pergunta é da Regiane Ottoni, via Instagram. Sobre ter nossos dados ligados ao Facebook, corremos algum risco? Como nos proteger? Como eu falei, infelizmente, a gente corre risco sim, tá? Porque mesmo à medida que as empresas vão se especializando em segurança, os hackers também vão se especializando para roubar, invadir, ter acesso àquilo ali. Tá? Então, você tem que tomar todo cuidado. Lógico que hoje ninguém mais vive sem essas redes sociais, né? Você não vive, só que começa a ter um controle maior. Você já aceitou ali os termos do Instagram, os termos do Facebook, você já aceitou. Mas começa a pensar também o seguinte, o que mais você compartilha ali da sua vida pessoal? Porque a pessoa vai poder estar dando dicas,
Ah, eu tô aqui em tal lugar, eu tô com fulano, meu nome Ai, é gente, tal. é muito sinistro tudo isso, né? Dá vontade de desistir de tudo, né? Eu fico pensando, puxa vida, se o mundo retroagisse, ai, a gente ia ser mais feliz, não ia, não? Eu fico achando isso às vezes, sabe? Dá uma agonia. Já pensou? Às vezes a gente está no carro conversando, falando sobre um determinado lugar. Aparece ali. Aparece, gente, vem na hora no meu celular, opções, oportunidades de viagem para aquele tal lugar. Exatamente. É muito sinistro, é muito louco tudo isso. Não é verdade? Por isso que a gente tem que tomar o maior cuidado com tudo que a gente aceita, com tudo que a gente assina. E principalmente, isso daí a gente não tem muito como fugir, né? Porque a gente já está inserido nesse meio. E tudo que a gente fala também. Exatamente. Deus do céu. Por isso Que que mundo tudo é cuidado é esse? pouco. Próxima pergunta, obrigada, Regiane. Lidiane Prado, em relação às escolas, como proceder em relação à LGPD? Importantíssima essa pergunta também. Se você for o dono da escola, você tem que se adequar à legislação, tá? Não tem como. Você tem que contratar um profissional, um especialista, para você filtrar, proteger esses dados. Isso é obrigação da escola. Agora, quando a gente fala dos pais, os pais têm que entender o que é necessário você deixar ali com a escola de dados daquela criança. Tá? Às vezes é importante ter um prontuário médico, apesar de ser um dado sensível, porque se acontece alguma coisa com a criança, a escola precisa saber. Ela tem uma alergia, mas você, como pai, precisa saber o que é de fato importante. A escola saber, você vai passar essas informações. E você tem o direito de saber como que essas informações vão ficar armazenadas. É seguro? Você pode acompanhar tudo isso com uma escola que cuida, que está dentro da legislação. Tá. E deve. Agora, esses dias, a minha academia entrou em contato comigo porque eu tinha um plano de débito automático pelo cartão de crédito. E ela falou, por conta da LGPD, a gente tem que mudar. A gente vai ter que fazer um plano, sei lá, de 2 anos. E aí a gente já define que vai ser pago em 24 parcelas. Continua tudo igual, mas vai ter que ser assim, porque a gente não pode mais manter os dados do cartão de crédito para fazer esse débito automático todo mês. É isso. Então, para a escola seria a mesma coisa também no caso de pagamento dessa forma, né? Exatamente. Tá. Ok. Pessoal, pauta boa, né? Assunto importante. Olho vivo, tá? O mundo mudou, a gente tem que se adequar, a gente tem que ficar esperto, a gente não pode dar sopa pro azar, né? Então, vamos nos cuidar. Doutora Suelen, volta outras vezes. Amei te conhecer. Ai, que bom. Volta sim, Temos eu adoro tantos falar. assuntos para falar, né? Para ajudar a turma que está em casa. Com certeza. Obrigada. Ó, Suelen Colombo, com 2 L's, tá? Suelen Colombo no Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp, 11 9 80 18 10 41. 11 9 80 18 10 41. Ah, vou deixar só uma dica aqui para vocês. Confiram o extrato do cartão de crédito. Cuidado, porque a gente às vezes acha que tá tudo certo e sai pagando. Cuidado, porque toda hora tem coisa lá que não é sua e você precisa reclamar, né? Exato. Obrigada, doutora. Até a próxima.